Abra sua Bíblia em Abacuque, capítulo 2. Quando nós iniciamos esta série ainda, ano passado, dezembro, a ideia era que a concluíssemos até o ano novo. Mas Deus foi nos dando outros rumos em relação a esse livro tão belo, tão profundo. E, de fato, até aqui nós estudamos apenas o capítulo 1. Hoje nós vamos, agora pela manhã, e Deus permitindo, à noite, nós vamos abrir e desembrulhar o capítulo 2. Quando eu voltar das férias, Deus permitindo, a gente conclui o livro com o capítulo 3 e então retomaremos Gênesis à noite e Atos dos Apóstolos nas manhãs de domingo, se assim for o plano do Senhor. Abra sua Bíblia em em Abacuque 2, de 2 a 20. E eu quero nesta manhã falar a você sobre a arte de ter fé quando a alma precisa ser aprumada. Quando a alma precisa ser aprumada. Recapitulando, capítulo 1, versículo 1, é o cabeçalho do livro de Abacuque. A partir do verso 2, nós temos primeiro o profeta, levando a Deus sua primeira queixa, e ele estava muito abatido porque ele via o caos espiritual e social em Judá, nação que se chamava pelo nome do Senhor, e ele olhava aquilo e ele pedia a Deus, e Deus parecia estar imóvel, ele estava profundamente aflito, abatido. Deus então responde ao profeta. É a primeira resposta de Deus. E o profeta então triplica, dá sua tréplica, absolutamente abalado diante da primeira resposta que Deus lhe dá. Capítulo 2, a partir do verso 2, é a segunda resposta de Deus nesse diálogo. Daí no capítulo 3, o que teremos é a conclusão de Abacuque. Então os capítulos 1 e 2 são basicamente isso. Primeira queixa, primeira resposta de Deus. Segunda queixa, capítulo 2, começa com a segunda resposta de Deus, e o capítulo 2 é praticamente Deus apenas falando. E quando Deus fala, a nossa alma, quando ouve, ela começa a ser aprumada. É interessante isso, porque aparentemente, com ressalvas, Abacuque no capítulo 3, ele vai se dar por satisfeito. Depois dessa longa resposta de Deus, do verso 2 ao 20, Abacuque vai se dar por satisfeito de algum modo, e aí o que nós temos no capítulo 3 é aquela belíssima declaração, aquele salmo maravilhoso de Abacuque. Então, nesta manhã, minha oração é esta: que você ouça a palavra do Senhor agora e à noite, eu espero você de volta à noite, e que esta resposta de Deus a Abacuque, ela aprume seu coração, numa época de tantas tempestades, numa época de tantos medos, de tantos temores, de tantas dúvidas, que Deus aprume seu coração com a palavra dele. Abra a Bíblia e leia comigo, Abacuque 2, a partir do verso 2. A segunda resposta do Senhor. Então o Senhor me disse: escreva minha resposta em tábuas, para que se possa ler depressa e com clareza.
Esta é uma visão do futuro, descreve o fim e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá, não se atrasará. Verso 4 é o texto-chave do livro, é Deus falando. Olhe para os arrogantes, Abacuque. Os perversos, olhe para os perversos que em si mesmos confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. Um parêntese. Deus está aqui, no verso 4, corrigindo também Abacuque. Porque a espiritualidade de Abacuque, até esse ponto do livro, ela se baseava no seguinte: se nós somos o povo de Deus, e se a gente busca cumprir a lei de Deus, né? Logo Deus tem que nos abençoar. Portanto, não deixava de ser uma espiritualidade um pouco farisaica, confiando em si mesmo. Deus nos deu a lei, a maioria do povo não cumpre a lei, mas os justos e piedosos, os remanescentes, cumprem a lei, e se nós cumprimos a lei, Deus não pode fazer assim conosco. De algum modo, Israel, Judá, Abacuque, estava como os arrogantes, como os babilônios. Os babilônios confiavam em si mesmos. De algum modo, Abacuque e os seus estavam confiando em si mesmos, na medida em que cumpriam a lei e achavam, pronto, Deus tem que nos abençoar. É assim que funciona conosco hoje. Você ora, você lê a Bíblia, você dizima, você faz o bem, não é assim? E o que você espera em troca? A palavra é essa, em troca. Que tudo te vá bem. Deus diz, olha para os arrogantes. Há muitos arrogantes espirituais, gente. Há muitos arrogantes espirituais. Olhe para os arrogantes. Olhe para os perversos que em si mesmos confiam. O justo, porém, viverá por sua fé, ou por sua fidelidade a Deus. É por isso que lá no final, Abacuque, quando for concluir o livro, vai dizer, eu entendi. Eu entendi, Senhor. Eu vou continuar orando, eu vou continuar lendo a Bíblia, eu vou continuar pedindo a graça de Deus para cumprir a Bíblia. Mas ainda que a figueira não floresça, mesmo eu fazendo tudo o que se espera de um cristão, que ele viva a lei, que ele ame a lei, que ele busque o poder do Espírito para cumprir a lei, eu vou continuar orando, eu vou continuar na minha torre de vigília. Mas eu entendi, ainda que a figueira não floresça e tudo aconteça absolutamente diferente do que eu desejo, ainda assim, eu me alegrarei no Senhor. Abacuque entendeu. Abacuque entendeu. Olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmos confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. Aí, a partir do verso 5, Deus vai descrever os pecados dos babilônios. Abacuque, ao ouvir isso, ele vai perceber, Deus de fato conhece esses maus babilônios. Mas não se iluda, gente, porque a maneira de Deus lidar com Israel aqui, quando coloca os babilônios contra eles, é como Deus fez com Jacó. Você lembra como é que Deus tratou de Jacó? Colocou diante de Jacó o Labão. E se você nunca leu atentamente a história de Jacó, depois que Labão entrou na vida dele, você vai descobrir o seguinte: todos os pecados que Labão cometeu contra Jacó, guardadas as proporções, foram os pecados que Jacó cometeu contra Esaú, o irmão dele. Está vendo? Deus faz assim. Tantas vezes Deus levanta ímpios, coloca diante de nós e diz assim: olhe-se no espelho, porque no fundo você não é tão diferente assim.
Então, a partir do verso 5, os pecados são da Babilônia. Mas se você leu a pregação dos profetas maiores, os profetas menores, você vai descobrir que, de novo e de novo, tantas vezes, os mesmos pecados combatidos aqui, a respeito da Babilônia, foram pecados cometidos, adivinha, pelo povo de Deus. Honestamente, gente, nós não somos tão bons assim. Somos depravados pecadores. Ah, se não fosse a graça de Deus. Verso 5. A riqueza é traiçoeira, e os arrogantes nunca descansam. Escancaram a boca como a sepultura, e como a morte nunca se saciam. Em sua cobiça ajuntam muitas nações, ou ajuntaram muitas nações e engoliram muitos povos. Em breve, porém, seus cativos os insultarão. Zombarão dos babilônios, dizendo que aflição espera vocês, ladrões, ficaram ricos pela extorsão. Até quando continuarão desse modo? De repente, seus credores tomarão providências, eles se voltarão contra vocês e levarão tudo o que têm, enquanto vocês olham trêmulos e indefesos. Porque saquearam muitas nações, agora todos os sobreviventes os saquearão. Cometeram homicídios nos campos e encheram as cidades de violência. Que aflição espera vocês que constroem casas enormes. Você se lembra do profeta Ageu, contando do povo quando volta da Babilônia? Você se lembra qual era um dos grandes pecados dos judeus que voltaram para reconstruir Jerusalém? Construíam para si casas enormes. Sabe o que de fato nos diferencia do ímpio e do pagão, gente? Uma palavra: graça. Entregues a nós mesmos, nós faríamos igual ou pior que os ímpios. Que aflição espera vocês que constroem casas enormes com dinheiro obtido por meio de opressão. Acreditam que a riqueza comprará segurança. Olha que palavra para muitos crentes hoje. Que trabalham, acumulam. Muito mais do que precisam. Acreditam que a riqueza comprará segurança e manterá a sua família afastada do perigo. Oh, meu povo, quantas vezes a gente pensa assim, igualzinho pensavam os babilônios. Mas com os homicídios que cometeram, envergonharam seu nome e condenaram a própria vida. As pedras das paredes clamam contra vocês e as vigas dos telhados também se queixam. Vou falar sobre isso hoje à noite. Senão eu vou ficar pregando tudo aqui, aí eu prego de novo. Vamos lá. Que aflição espera vocês que constroem cidades com dinheiro obtido por meio de homicídio e corrupção. Acaso o Senhor dos Exércitos não transformará em cinzas as riquezas das nações? Elas trabalham com afinco, mas de nada adianta. De nada adianta deitar tarde, acordar cedo. Olha o salmo aqui. Trabalham com afinco, mas de nada adianta. Pois assim como as águas enchem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Que aflição espera vocês que dão bebidas a seus companheiros, vocês os obrigam a se embriagar e depois se alegram, maldosos, quando eles ficam nus e envergonhados. Em breve, porém, será a sua vez, Babilônia, será a sua vez de serem humilhados. Venham, bebam e fiquem despidos e expostos, bebam do cálice do Senhor e toda a sua glória será transformada em desonra.
derrubaram as florestas do Líbano, agora vocês serão derrubados. Derrubavam para construir suas grandes casas, precisavam de madeira. E ao derrubarem tanta floresta, destruíram os animais selvagens. Agora o terror deles virá sobre vocês. Curioso, o terror dos animais que foram mortos em função daquele absurdo do desmatamento. Interessante isso. Cometeram homicídios nos campos e encheram as cidades de violência. De que vale o ídolo esculpido por mãos humanas ou a imagem de metal que só os engana? Como é tolo confiar em sua própria criação num Deus que nem sequer é capaz de falar. Que aflição espera vocês que dizem a ídolos de madeira, despertem, e que dizem a imagens mudas de pedra, levantem-se. Acaso um ídolo pode lhes fazer ou lhes dizer o que fazer? Apesar de serem revestidos de ouro e prata, não há vida dentro dos ídolos. O Senhor, porém, está em seu santo templo. Toda a terra cale-se diante dele. Esse para mim é um dos versos mais lindos da Bíblia. O Senhor, porém, está em seu santo templo. Toda a terra cale-se diante dele. Termina aqui a leitura da palavra de Deus. Gente, em se tratando de fé, afirmação nenhuma poderia ser mais mentirosa do que a tão repetida frase: todos os caminhos levam a Deus. Essa frase é mentirosa, ela é falsa. Ora, o próprio Jesus, que é Ele mesmo em pessoa, o caminho. Portanto, não há vários, Ele é o artigo é definido. O próprio Jesus, que é em pessoa o caminho, a verdade, a vida, como se lê em João 14,6, o próprio Jesus definiu que há dois caminhos distintos para se trilhar. De um lado há o caminho que conduz o homem para a destruição, isto é, de um lado há o caminho que leva o homem para longe de Deus, não para Deus. Como diz o ditado popular, todos os caminhos levam a Deus. Não, há caminhos, segundo o próprio Cristo, que te leva para longe de Deus, te leva para a destruição. E há o caminho que conduz o homem para a vida, ou seja, há o caminho que conduz o homem para Deus. Foi Jesus quem disse isso. Mateus 7, abra a Bíblia e leia. Mateus 7, 13. Entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga é sua porta, e muitos escolhem esse caminho estreito. Ou melhor, a estrada que conduz à destruição é ampla, larga a sua porta, e muitos escolhem esse caminho amplo, essa porta larga, mas leva à destruição, Jesus está dizendo. Mas a porta para a vida eterna e o caminho para a vida eterna é difícil, e são poucos os que o encontram. Percebeu? O caminho para a destruição é mais fácil, ele é mais divulgado, mais cobiçado, é natural para nós, é do coração humano querer o caminho amplo, querer a porta larga, é da natureza pecaminosa, adâmica. O caminho para a destruição é mais fácil, ele é mais divulgado, ele é mais cobiçado. Já o caminho para a vida, ele é difícil, ele requer sacrifício, renúncia, não é um caminho popular.
Abacuque 2, de 2 a 20, o texto que a gente leu no início, esse texto descreve em tons vívidos os dois caminhos possíveis ao homem. Nesse caminho, o Senhor está respondendo à oração do profeta. O profeta está abalado. O profeta estava cheio de queixas. Capítulo 1, de 12 a 17. A segunda queixa dele, o segundo desabafo. E o capítulo 2 é Deus respondendo a isso. Há nessa passagem bíblica a descrição, como eu disse, do que aconteceria aos babilônios. O que aconteceria a eles na hora do acerto final. Mas há também um caminho implícito que está sendo proposto aos judeus. E se eles seguissem por esse caminho, o oposto do caminho babilônico, eles, no final, receberiam graça, alcançariam misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Em resumo, gente, aqui no capítulo 2 de Abacuque, Deus anuncia ao profeta que o fato, e é muito importante você e eu sabermos disso, porque a crise de Abacuque, dentre tantas, era: poxa, esses babilônios fazem o que fazem, parece que tudo vai bem para eles. O crime compensa, a crueldade compensa. Tantas vezes a gente chega a essa conclusão. Nos seus negócios você pensa assim, é tentado a fazer como todo mundo. Compensa fazer como todo mundo, porque olha, eu estou aqui labutando, fazendo o que é certo, o que é direito, e olha a minha vida. Agora, olha o ímpio, olha a vida dele. Então, Deus está anunciando que o fato de os babilônios acabarem fazendo o que fariam contra Judá, e o que já estavam fazendo contra as outras nações, até chegarem a Judá, cheios de si, como eles eram, tudo isso não significava dizer que essa gente estava caminhando para a vida, não significa dizer que tudo lhes ia bem. Sobretudo, não significava dizer que no final eles se dariam ainda melhor. Ao contrário, os babilônios estavam na realidade caminhando a passos largos rumo à própria destruição. É isso que Deus está dizendo a Abacuque. Abacuque, acorda, acorda, rapaz. Eu sei quem é esse povo, eu sei o que os espera, eu tenho o deles preparado. Os judeus, por sua vez, eles amargariam todo aquele sofrimento, comendo na mão, literalmente comendo na mão dos babilônios. Mas pela graça, por meio da fé, eles passariam da morte para a vida. Com efeito, meus irmãos, em Abacuque 2, de 2 a 20, Deus está apresentando dois caminhos possíveis ao homem. De um lado, há o caminho dos babilônios, que representa o caminho dos ímpios, é o caminho do soberbo, é o caminho do ser humano cheio de si, é o caminho do homem desonesto, é o caminho do ébrio, é o caminho do descontente, é o caminho daqueles que, negando a Deus, direta ou indiretamente, estão caminhando na direção da própria destruição. Do outro lado, há o caminho prescrito aos judeus, que é o caminho dos justos, é o caminho do piedoso, do reto de coração, que pela graça, mediante a fé, está trilhando na direção da vida. É isto que está posto, por exemplo, no primeiro salmo do Saltério. Abra a Bíblia em Salmos, no Salmo 1. Olha os dois caminhos.
A Bíblia nunca disse que todos os caminhos levam a Deus, jamais disse isso. A Bíblia é clara, há sempre dois, um que leva à vida e a Deus, e outro que leva à destruição longe de Deus. E mesmo que se esteja caminhando com todos os prazeres que esta vida consegue dar, até mesmo ao ímpio, e mesmo que caminhando, desfrutando de todos os prazeres que a vida, pela graça comum de Deus, consegue dar até mesmo ao ímpio, isso não significa que ele seja feliz, ou abençoado, ou bem-aventurado. É isso que o crente tem que ter na cabeça. Uma das maiores tentações para nós é a de achar que ele sim é feliz, abençoado, bem-aventurado. A Bíblia diz não. Salmo 1: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Feliz é aquele que não vai progredindo em escala descendente, porque olha os verbos, primeiro ele segue, depois ele para, depois ele assenta. É sempre assim, o pecado é sempre assim. Primeiro você segue, depois você dá uma parada ali. Quando você se dá conta, você foi engolido pela roda. Feliz é aquele que não segue esse conselho, feliz é aquele que não se detém nesse caminho, feliz é aquele que não se junta a essa gente. Pelo contrário, feliz é quem tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Esse é como árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo que faz. O mesmo não acontece com os perversos. Eles não têm estabilidade, eles não têm raiz, eles são como a palha levada para o vento, eles vão de acordo com a onda. E você sabe o que é que segue a onda no mar, né? Pergunta para o Luiz César, estava lá na Bahia esses dias todos, eu acompanhando ele lá. Pergunta para ele o que é que amanhece no mar. O que amanhece na areia do mar? Lixo que o mar vomita durante a noite. Lixo. É isso que acontece. O ímpio, ele não tem raiz, ele segue a onda, E você sabe o que boia no rio, né? Eu não vou te falar. Você já imaginou? Você sabe o que boia, você sabe o que segue a correnteza, né? Peixe podre, morto. Esse é o perverso. Por mais que tudo lhe vá bem, ele é como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo, os pecadores não terão lugar entre os justos. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Sem essa de dizer, não, basta um coração bom. E Jesus diria assim, só há um que é bom, meu Pai. Não tem coração bom, por natureza. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Foi o que aconteceu com os babilônios. É o que acontece com todo e qualquer ímpio, ainda que se apresente como homem ou mulher de bom coração. De bom coração o inferno está cheio. Pois bem, venha comigo. Vamos investigar mais de perto cada um desses caminhos na vida dos babilônios e dos judeus. Hoje de manhã eu vou me deter a talvez um ou dois dos pecados,
do caminho para a destruição, à noite a gente retoma e termina com o caminho da vida. Segundo a gente encontra aqui em Abacuque 2. A primeira coisa que o Senhor faz em Abacuque capítulo 2 é desenterrar a raiz de todo o mal no ser humano. E aqui, Abacuque 2 já elimina a ideia de que existe coração bom sem a graça de Deus. A graça salvífica de Deus. Pelo contrário, é Jesus quem vai dizer que do coração saem todos os maus desejos. Então, a primeira coisa que o Senhor fará será desenterrar a raiz de todo o mal. Porque você não tem como consertar sua vida sem que primeiro você deixe Deus, pela graça e por meio da fé na obra de Cristo, consertar seu coração. Não adianta consertar comportamento se não se consertar o coração. Por exemplo, muitos filhos de crentes, Deus livre meus filhos disso e meus netos. Muitos crescem na igreja e têm o seu comportamento adestrado à fé evangélica. Comportamento. Coração nunca foi atingido. E aí de repente chega na faculdade, de repente encontra o mundo quando ele encontra a sua dependência, e aí ele, entre aspas, se desvia. Na verdade, nunca foi dos nossos. Teve comportamento adestrado. Não teve coração transformado. Por isso que Deus começa aqui, quando ele vai condenar os babilônios, ele fala: escuta, vocês estão olhando primeiro, vocês costumam olhar só para os pecados que os olhos veem. Vocês precisam aprender a olhar para a raiz de todo o mal primeiro. Pare de olhar primeiro para aquilo que os olhos veem. Porque Deus primeiro vê o coração. Foi isso que o profeta Samuel ouviu do próprio Senhor. Então, a raiz de todo mal é o próprio coração do ser humano, é a incredulidade do coração, isto é o coração sem Deus, é o coração sem fé em Deus. E quando você esvazia seu coração de Deus, você enche seu coração de outra coisa. Não existe coração vazio. O coração vazio de Deus, um coração vazio do Espírito de Deus, um coração que não é morada do Pai e do Filho pelo Espírito de Deus, esse coração é um coração cheio de si, de justiça própria, de fazer justiça com as próprias mãos. É um coração cheio de fé, é um coração cheio de esperança em si próprio. E essa é a ruína. Observa como Deus coloca isso em Abacuque 2, a partir do verso 2. E veja que tudo é dito de modo a se garantir a veracidade, o cumprimento do que Deus está dizendo. Deus chega a ser redundante, para que o povo entenda, para que o povo enxergue. Olha, antes de eu falar dos pecados que os olhos veem, a partir do verso 5, antes de falar desses pecados que todo mundo enxerga, todo mundo identifica, e às vezes você identifica num filho seu, num irmão, num parente, ou identifica na sua própria vida. Deus está dizendo, antes de enxergar o que os olhos veem, olhe para a raiz, e aí Deus começa a cavar a raiz. Verso 2, Abacuque 2:2. Então o Senhor me disse, escreva minha resposta em tábuas, para que se possa ler depressa e com clareza. É importante o que eu vou dizer, é isso que está dizendo aqui, é muito importante. Você tem que pegar isso rápido, você tem que entender isso claramente, não pode ter dúvida.
Esta é uma visão do futuro, descreve o fim e tudo se cumprirá. Se parecer que vai demorar, espere com paciência, pois certamente acontecerá, não se atrasará. E aí Deus coloca agora no verso 4 a raiz de todos os nossos problemas. Olhe para os arrogantes. Qual é o problema deles, Abacuque? Qual é o problema dos babilônios? Qual é o problema dos de Judá? Olhe para os arrogantes. Os perversos que confiam em si mesmos. Essa é a raiz do problema. A autopiedade, a justiça própria, a autoconfiança. Tem gente ganhando literalmente milhões para ensinar você a ser autoconfiante e prosperar na vida. E Deus diz, o oposto disso é que é ser abençoado. O oposto disso é que é ser abençoado. Autoconfiança te leva ao inferno, porque é fé em si mesmo e não no Senhor. E aí o autoconfiante, que não vive pela sua fé, como o justo deve viver, o justo porém viverá por sua fidelidade a Deus, o justo porém viverá por sua fé, fé que o faz ser fiel a Deus. Por isso que a NVT traduziu fidelidade a Deus, a fidelidade como fruto de fé. O homem, a mulher de fé na vida e na obra de Cristo, na prática é fiel a Deus. Deus começa dizendo que o ímpio, o perverso, é vaidoso. Seus desejos não são bons desde a raiz. A confiança está em si mesmos. Esse é o problema. E aí, a partir do verso 5 que nós vamos ler, são as folhas e os frutos dessa raiz da autoconfiança. Olha o tipo de indivíduo que a autoconfiança produz. É isso que a Bíblia está dizendo. Meu Deus, que tristeza. Tem mais, esses perversos estão entorpecidos. Eles são traiçoeiramente enganados pelos seus próprios desejos autoconfiantes. É nessa longa estrada que leva à destruição que eles estão caminhando. E eles vão ser destruídos e vão destruindo no caminho. Verso 5. A riqueza é traiçoeira. E os arrogantes nunca descansam. Eles escancaram a boca como a sepultura e como a morte nunca se saciam. Que imagem forte para dizer que a morte nunca mata a sua fome. Todo dia, toda hora morre gente. A riqueza é traiçoeira, os arrogantes nunca descansam, escancaram a boca como a sepultura e como a morte nunca se saciam. Em sua cobiça, ajuntaram muitas nações, escravizaram nações, engoliram muitos povos, mataram esses povos. Alguns literalmente foram mortos, outros perderam a vontade própria, pois se tornaram escravos. Quais eram as atitudes dessa gente perversa? No que a alma deles encontrava prazer, no que a alma do autoconfiante encontra prazer. Deus descreve os desejos e as práticas perversas dos babilônios através de uma música, do verso 6. Verso 6 é uma música, verso 6 é literalmente um provérbio, é um dito popular zombador, é uma canção de zombaria que era entoada pelos oprimidos, pelos escravizados, quando eles finalmente assistiam à queda dos seus opressores. Eis a canção com a qual morrerá o autoconfiante. Olha o que se tocará no velório do
confiante. Verso 6. Em breve, porém, seus cativos, aqueles que foram conquistados e escravizados pelos babilônios, em breve eles zombarão de vocês, dizendo, cantando a eles suas próprias canções, que aflição espera vocês, ladrões, ficaram ricos pela extorsão, até quando continuarão desse modo? Essa era uma canção bastante popular nos dias de Abacuque, era o tipo de música cantada pelo povo oprimido. Era a maneira de Deus dizer a Abacuque, presta atenção, você está perdendo de vista a perspectiva certa da vida. Há caminhos que no princípio parecem levar à vida, mas no fim matam, e da pior maneira. Tem coisa pior do que você morrer enganado? Morrer já é duro. E aí na sequência dessa canção, o que se tem é um conjunto de 5 estrofes. Nós vamos analisar talvez só a primeira hoje, e à noite a gente volta. 5 estrofes, 5 pecados, pecados principais, as folhas e os frutos da vida cuja raiz é a autoconfiança e não a fé em Deus. Tenha fé em si mesmo. Quantos não desejaram isso como votos de ano novo uns para os outros? Tenha fé em si mesmo. Olha o que a fé em si mesmo produz. Essas transgressões revelam a miséria das pessoas, a miséria de famílias inteiras e até de nações que tentam sobreviver assim. Eu estou lendo a Ilíada de Homero, que é o grande cântico formador do imaginário grego, e o que se tem na Ilíada são cânticos de exaltação à autoestima. Essa é a palavra que Frederico Lourenço, um tradutor português da Ilíada, do grego para o português, esse tradutor ele diz que toda mensagem de redenção, palavras de Frederico Lourenço, grande conhecedor da Ilíada e de Odisseia de Homero, ele diz, o caminho de redenção para os gregos era a autoestima. Percebeu? Nada novo debaixo do sol. Para eles a redenção estava em você deixar um nome, para que a sua posteridade criasse canções honrando sua memória. Autoconfiança. Sabe o que me entristece, gente? Quantos púlpitos no Brasil, neste momento, hoje à noite, vão pregar a mensagem de redenção dos gregos? Autoconfiança. E Deus te ajudando a ter uma autoconfiança que vai te fazer conquistar os seus sonhos. O evangelho da autoestima. Olha o que essas transgressões revelam a respeito da miséria das pessoas. Primeiro, a ganância. É a primeira estrofe, vai do verso 6, o final do verso 6 até o 8. A ganância, verso 6. Que aflição espera vocês, ladrões. Ficaram ricos pela extorsão, até quando continuarão desse modo? De repente, seus credores tomarão providência, eles se voltarão contra vocês e levarão tudo que têm, enquanto vocês olham trêmulos e indefesos. Vocês estão cheios de si, se acharão trêmulos e indefesos. Você tem noção, gente? Aquele tirano, aquela nação tirana que ninguém imaginava, Babilônia, um dia trêmula e indefesa, sim. Porque saquearam muitas nações, agora todos os sobreviventes os saquearão, cometeram homicídios nos campos e encheram as cidades de violência. Olha o que o coração autoconfiante produz: ganância, destruição, detona tudo que acha no caminho e que seja tomado como um possível obstáculo a se ter aquilo que tanto se cobiça.
Você assassina reputações para ter o que você quer. Você assassina a imagem do outro para parecer na foto como você quer parecer. Você destrói, você detona com violência, seja verbal, seja física. Apesar de destrutivo, a ganância, fruto do pecado natural, original, é inerente ao ser humano, gente. E sabe por que a ganância é inerente a nós, por causa do pecado original? Inerente porque a gente tenta viver sem Deus. Deus é o provedor, Deus é o sustentador. E ao tentar viver sem Deus, ao tentar viver o oposto de Abacuque 2,4, o justo viverá pela sua fé em Deus, você vive cheio de si, e aí você busca conquistar aquilo que quem dá enquanto você dorme é o próprio Deus, diz o salmista. Você acorda cedo, você dorme tarde. Sim, você tem que trabalhar. Quem não trabalha, que não coma, pelo amor de Deus. Eu não estou dizendo que você vai sair daqui, fechar seu negócio e viver de jogar na loteria. Não é isso. Você trabalha, mas você trabalha com a certeza de que é a graça de Deus em você, e Ele te dá, e Ele produz enquanto você dorme. E aí, esse autoconfiante, que deixou de ter Deus como seu provedor, deixou de ter Deus como seu sustentador, deixou de ter Deus como seu protetor, ele começa a fazer o papel de Deus na própria vida dele. E aí ele começa a acumular muito, muito mais do que precisa ter, porque ele julga necessário. E se preciso for, ele vai tomar até violentamente para si o que não é seu. Ele vai fazer dívidas, se for necessário. Ele vai cobiçar, ele vai acumular o que não precisa ter. A raiz da ganância é a autoconfiança. Olha o que Paulo fala sobre isso. 1 Timóteo 6, verso 9 e 10. Mas aqueles que desejam enriquecer, caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos, que os levam à ruína e destruição, o caminho dos babilônios, o caminho de muitos dos de Judá, o caminho de muitos cristãos. E Paulo vai adiante. E Paulo estava dizendo isso para Timóteo, que era pastor de uma igreja. Timóteo, você tem que aprender a dizer isso para a igreja em Éfeso, onde você pastoreia. Você tem que dizer isso para as ovelhas são tentadas assim também, a desejarem ficar ricas, e elas não é que ser rico é pecado, pelo amor de Deus, não é isso que Paulo está dizendo. Mas a cobiça, as armadilhas, os desejos tolos e nocivos. E aí Paulo diz, Paulo conhecia o Abacuque dele a propósito. Paulo diz, sabe qual é a raiz disso? A raiz disso, verso 10, o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Olha o que a autoconfiança faz. Noutra carta, sobre a cobiça, sobre a ganância, Paulo acrescentou o seguinte, Colossenses 3, versos 5 e 6. Esses textos que eu estou trazendo do Novo Testamento, é para você ver como que os autores do Novo Testamento pegaram essas histórias do Antigo Testamento e as aplicaram para o seu povo. Colossenses 3, 5. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas
que estão dentro de vocês. Olha a raiz. Olha a raiz da ganância. É a autoconfiança. Faça morrer essas coisas pecaminosas, essas coisas terrenas. A batalha principal é dentro do seu coração, crente. Essa é a luta, aí é o ringue. É dentro do seu coração. Faça morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. E aí ele vai dizer, ele vai falar, agora, olha quais são algumas das medidas externas, enquanto você vai mortificando seus desejos pecaminosos. Fiquem longe da imoralidade sexual. Gente, é radical o que eu vou te dizer, mas eu não sou legalista, mas eu decidi não assistir Game of Thrones porque eu não quero ver cenas que poderão me tentar a pecar. Paulo está dizendo, fique longe da imoralidade sexual. Aí o crente chama para si, deita no sofá, pipoca do lado, soufflé, chocolate do outro, e o pecado lá, ele... E o diabo, yes! Fiquem longe da imoralidade sexual, fiquem longe da impureza, fiquem longe da paixão sensual. Fiquem longe dos desejos maus e da ganância, que é idolatria. Olha, Paulo ainda foi mais bruto do que Abacuque, é idolatria essa ganância. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Acorda, jovem, acorda, adolescente, acorda, meu irmão, minha irmã. Nessa luta contra o pecado, diz Hebreus 12, versículo 4, você ainda não deu seu sangue, tem que dar o sangue. Sabe o que é ainda pior a respeito da ganância? Sabe o que é pior a respeito da ganância? É fácil maquiar com tons de piedade e mascarar a ganância com camadas de espiritualidade. É muito fácil. Deixa eu te perguntar, um teste de escola bíblica dominical. Você sabe me dizer onde estava a raiz do pecado dos fariseus? Qual era a raiz do pecado deles? Eu estou te dando a dica. A gente está falando de ganância. Pastor, é mesmo, a raiz do pecado dos fariseus era ganância? Escuta Jesus. Ele costuma acertar quando ele diz as coisas. Lucas 16, 13. Lucas 16, 13. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E aí entra os fariseus, no verso 14. Os fariseus que tinham grande amor ao dinheiro, meu Deus. Seja honesto, você nunca imaginou isso? Os fariseus que tinham grande amor ao dinheiro, ouviam isto tudo e zombavam de Jesus. Do mesmo modo que talvez você zombou de mim quando eu disse, eu decidi não assistir Game of Thrones. Isso é radicalismo. Você não assiste isso, mas assiste aquilo outro. Deixa de lenga-lenga no seu coração, crente. Preste atenção no que é sério. Não dê uma de fariseu. Não zombe minhas palavras quando eu estou aqui tentando salvar você do caminho do inferno. Os fariseus que tinham grande amor ao dinheiro ouviam Jesus dizer que não dá para fazer uma coisa e outra e falar que é crente. Zombavam de Jesus. Então Jesus disse, olha a raiz do pecado, olha
Olha o que a autoconfiança te faz. Porque o autoconfiante, por que os fariseus, como é que você conecta a autoconfiança com amor ao dinheiro? Vamos lá? Como é que você conecta? Ué, o dinheiro é o que vai bancar aquilo de que a autoconfiança precisa. Boa aparência, status. Os fariseus precisavam de dinheiro para bancar aquelas roupas caras deles, para comerem aqueles grandes banquetes sentados na cabeceira da mesa. Não se faz essas coisas sem dinheiro. Percebe? Ouviam isso tudo e zombavam de Jesus. Então Jesus disse: vocês gostam de parecer justos em público. Ah, então o dinheiro serve a isso. Gente, você nunca beijou uma nota de 100? Talvez, na estupidez você tenha feito. Você não gosta da nota de 100 pela nota de 100? Hã? Você não gosta do cartão de crédito porque ele é black e fosco? Você gosta porque esse dinheiro te dá condições de você parecer ser alguma coisa. Percebeu? Isso é idolatria. Idolatria da sua própria imagem. Então disse Jesus: vocês gostam de parecer justos em público, mas Deus conhece o seu coração. Aquilo que este mundo valoriza é detestável aos olhos de Deus. Meu povo, a ganância tem destruído líderes e pastores e, desse modo, igrejas inteiras. Famílias têm sido detonadas pela ganância e o amor ao dinheiro. Pense, o endividamento familiar, a obsessão por se ter mais, a falta de descanso por causa de tanto trabalho que já não é mais necessário. Enfim, a ganância tem cooperado para que muitos crentes deixem de fazer mais para Deus e o avanço do reino, porque estão ocupados com suas próprias casas e o avanço do seu próprio reino. Agora, gente, por favor, eu sei, há casos em que marido tem que trabalhar, mulher tem que trabalhar, senão não tem comida na mesa, senão não tem escola para os filhos. Eu sei disso. Não é disso que se trata. Onde vai ser a linha de limite na sua vida, eu não sei te dizer. Você vai ter que avaliar isso diante de Deus. Quanto mais você precisa ter para dizer, tá bom, eu não sei te dizer. Para alguns vai ficar na casa dos milhões e milhões, e pode ser que não será pecado. Para outros vai ficar na casa do salário mínimo por mês. E pode ser um grande pecado. Como assim? Cobiçar ter os milhões e milhões. Eu não sei qual é a linha divisória para você. Mas a ganância tem cooperado para que muitos crentes deixem de fazer mais para Deus, para o avanço do reino de Deus na terra. E isso dentro de suas próprias empresas ou no trabalho. Porque está tão preocupado em ganhar, em fazer, em produzir, em bater meta, que não sabe olhar para o colaborador, para o funcionário com a devida piedade, e cuidado, e carinho. Ouvindo de um jovem que trabalhou numa empresa recentemente, ele me disse: pastor, o pessoal lá não saiu dessa empresa, graças a Deus, foi para outra, que o pessoal lá não trata bem funcionário não, pastor. E falei: onde você está agora? Não, muito bom, graças a Deus. São tantos crentes que não dizimam como deveriam dizimar, que não se organizam financeiramente para se dizimar. Ganância. Jovem, comece a ser fiel no pouco, no começo. Não espere ganhar muito para você conseguir ter o que você quer ter, para depois continuar dizimando. Você nunca vai fazer. Organize a sua vida. Dizime, contribua, oferte.
Por isso que eu oro com sinceridade aqui. Vocês já viram isso? Meu desejo é que todos nós, esta igreja, prospere mesmo. Na esperança de que na mesma medida a gente dizime, oferte e abençoe. É assim que tem que ser. Provérbios 14, versículo 30. Ponha essa no seu status aí. Agora não, é pecado. Postar enquanto eu prego, é pecado. Já vi vocês pecando depois. O contentamento dá saúde ao corpo. A inveja é como câncer nos ossos. Vai matando aos poucos. E dolorosamente. O contentamento dá saúde ao corpo. A inveja é como câncer nos ossos. 1 Timóteo 6, de 6 a 8. No entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesma grande riqueza. Onde está a riqueza, gente? No contentamento. Rico é quem é contente com o que tem. Esse é o rico. E quando eu testemunhei, e eu digo isso, gente, com carinho, porque é tão difícil ser pastor, o pastor vai sair de férias, e eu nem posto tanto mais. Olha lá, o pastor está de férias agora, está lá no sul, viajou de avião. Eu ganhei, gente, ganhei até passagem de avião. Ganhei. E eu vou dizer de coração, muito mais do que eu mereço. Eu sei de onde eu vim. Eu sei aonde eu estaria. O que vocês me dão por mês é muito mais do que eu mereço. Eu sou contente, eu sou grato, eu busco isso. Deus é minha testemunha diante dEle, eu busco isso. Busco esse contentamento. Rico é quem é contente. A devoção acompanhada de contentamento é em si mesma grande riqueza. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo, e nada levaremos quando deixarmos o mundo. Pode observar, não existe engate de carreta no caixão. Nunca vi um caixão com engate de carreta para levar o que acumulou. Diz a história, não sei se é lenda, Alexandre o Grande, quando foi enterrado, ouviram essa história? Diz que ele ganhou o mundo, conquistou o mundo, ele pediu para ser enterrado com os braços para fora do caixão. Como que dizendo, estou levando nada deste mundo que eu conquistei. Se não é verdade a história, pelo menos é uma excelente ilustração. Não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo e nada levaremos quando deixarmos. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Filipenses 4, estou terminando, estou acabando. Vocês vão ficar 2 semanas sem mim. Já orientei os meus auxiliares aí para pregar menos, só eu posso pregar 1 hora aqui. Filipenses 4, 12. Sei viver na necessidade e também na fartura. Ou seja, não é pecado ter fartura, necessariamente. Homem de Deus, mulher de Deus, não tem que fazer voto de pobreza. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Gente, eu sou tão caipira, imagina o caipira no casamento ontem. Casamento bonito, bem feito, as entradas deliciosas, frutos do mar, nunca vi um trem chique daquele.
E eu saí daqui cedo, não almocei, fui tomando shake, ração de cachorro, aquelas barrinhas que a Cris me dá para manter a forma. Cheguei no casamento com fome. Fiz a cerimônia, terminou, sentamos. O casamento foi às 4:30 da tarde. Aí serviram as entradas. E eu nunca entendi essas regras. Você tem um prato desse tamanho dourado embaixo, eles chamam, não sei se é suplai, que é suplar, não sei para que suplar. Aí depois do suplar tem o prato, aí geralmente tem um outro, um pirex, eu nunca sei aquilo. No meu só tinha o tal do suplar e o prato grande. Serviram as entradas. O caipira com fome, peguei o prato, corri lá na mesa, o homem, senhor, esse é da janta. Eu falei, o que é isso aqui então? Porque tinha camarão, tinha de tudo. Aí o outro falou assim, ele é o pastor, deixa ele pegar. Rapaz, eu enchi o troço de camarão. Pensa num goiano metido. E comi. Aí veio a janta. Aí eu fui com o pirex. O senhor não está comendo? Não, eu estou bem, estou satisfeito. Aprender a viver contente. Mateus 13:44. Como que você aprende a viver contente? Como que você vence no seu coração a raiz da ganância, da autoconfiança? Como que você vive como um justo e não como um babilônio ímpio? Quando você abre mão de tudo na sua vida, tudo. Quando você abre mão de tudo para ter a única coisa que vale, Cristo. Mateus 13:44. O reino dos céus é como um tesouro escondido, que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, na sua alegria, ele o escondeu novamente, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. Abriu mão de tudo, essa é a lição dessa parábola. Abriu mão de todos os seus tesouros terrenos para dizer, eu só tenho um tesouro, Cristo. Verso 45. O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, Cristo é a pérola de grande valor. Vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou tal pérola. Qual é a lição dessa parábola? Todo o seu dinheiro, seja ele muito, pouco, todo o seu dinheiro tem que te servir a um único propósito, te dar mais de Cristo. Escreva isso aí do lado da sua Bíblia. Não é necessariamente vender literalmente e fazer voto de pobreza. Não é isso que essas parábolas estão ensinando. Porque tem muita gente com voto de pobreza que não ama Cristo. Ama a sua própria piedade, a sua aparência diante dos homens. O que Jesus está dizendo é que todo o seu dinheiro, todo o seu recurso, tudo que você tem, muito ou pouco, tem que servir ao propósito de fazer você ter Jesus como seu grande tesouro. E por fim, para a gente voltar hoje à noite, faltam mais 4 estrofes, essa foi a ganância. Lucas 10, eu termino com esse texto. Lucas 10, olha o que importa na vida. Lucas 10, 38. Jesus e seus discípulos seguiram viagem, chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu na sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que Jesus ensinava. Olha a postura dela. Viu Jesus, sentou-se aos pés e ouvia. Marta, porém, olha o contraste, estava ocupada com seus afazeres. Foi a Jesus e disse, Senhor, não o incomoda que minha irmã fique aí sentada, essa folgada, enquanto eu estou aqui na cozinha, cozinhando para o Senhor, para os apóstolos? Olha para mim, Senhor.
olha a minha piedade. Estou suada ali naquela cozinha, suando. Olha o meu avental sujo, e essa folgada aí, sentado, escutando, manda ele trabalhar, manda ela vir me ajudar, depois a gente senta aí. Achando que ia impressionar Jesus, né? Com tanta agitação em nome de Jesus. Olha a resposta de Jesus. Eu tenho a impressão, gente, com base nisso aqui, que em alguns momentos Jesus seria um tipo de pastor que ia deixar muita gente chateada. Porque o que você faria com a ovelha dessa, Maria, sentada, te escutando, tal, na pregação, e a Marta lá correndo, esbaforida, fazendo, aí ela chega para reclamar. Ixi, e quando chega essas reclamando, tem um monte atrás. Olha a resposta do pastor. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta. Quando ele diz Marta, Marta, ele está dizendo, sabe o quê? Eu tenho pena de você. Esse é um recurso literário para dizer isso. Estou com pena de você, Marta. Sabe por quê, Marta? Você se preocupa e se inquieta. Sua autoconfiança não deixa você descansar. Você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, que está te incomodando tanto, deixa eu te dizer uma coisa sobre ela. Ela fez a escolha certa. E ninguém vai tomar dela o que eu estou dando a ela. Minha oração por você nesta manhã é que você faça a escolha certa. Tudo que Deus te deu, saúde, tempo, dinheiro, muito ou pouco, não importa. Tem que ser usado pela fé para que maximize seu prazer no único tesouro que vale a pena na vida. E não é sua reputação, sua carreira, suas conquistas, seus filhos, sua família. O que de fato importa no fim é Cristo ter sido, na vida e na morte, o seu único e precioso tesouro. Quem se agarra em Cristo como seu único e suficiente tesouro, quem escolhe Cristo nesses termos, destruiu a autoconfiança, porque agora confia em Cristo. E não vive escravo da ganância. Que nesta manhã o Senhor abra o seu coração, abra a sua mente, para que você compreenda isso e abrace Jesus como Salvador, Senhor, substituto na cruz, justiça. Abrace Jesus como tesouro. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, pegue esses 5 pães, pegue esses 2 peixinhos, multiplique tudo isso. Fale a cada coração como convém ao Senhor. Sobretudo, Deus, meu desejo é que o Senhor opere salvação nesta manhã. Produza arrependimento e fé salvadora. Possamos todos decidir aqui, agora, escolher a melhor parte, escolher Jesus. Esse tesouro, Cristo, nunca nos será tirado. A saúde nos será tirada, a beleza nos será tirada, a honra dos homens nos será tirada. Filhos nos serão tirados. Pessoas que amamos nos serão tirados. Liberdade poderá ser tirada. Tudo neste mundo e nesta vida poderá se nos ser tirado.
Mas Cristo, nem a morte, nem a vida, nada, coisa alguma, nos separará do teu amor, ó Deus, por nós em Cristo Jesus. Abençoa-nos com fé que abraça Jesus como tesouro. E agora que a graça de Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito estejam sobre nós hoje, aqui e para sempre, em nome de Jesus. Amém.